Queridos amigos da TV, A Caminho da Luz, estamos iniciando o programa estudando as obras de André Luiz. O livro Missionários da Luz. Nós temos realmente aprendido muito com essa obra. Estamos estudando o capítulo 17º. No programa passado, nós vamos relembrar que ele aceitou ajuda. Foi até uma casa espírita, estava passando por aquela corrente magnética de energia, quando ele queria recuar. Queria sair dali de qualquer maneira, não queria ficar. E foi quando, então, ele perguntou quem estava ajudando ele. E o amigo disse, é sua mãe. Ele era muito ligado à mãe, e ele foi tocado no coração, e a partir daquele momento, ele aceitou a ajuda. E é o que nós vamos ver nesse capítulo. Antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, mais um programa, já caminhando para o encerramento deste capítulo que aprendemos tanto. Espero que vocês que estão nos acompanhando desde o prefácio também tenham podido aprender um pouco. Deixo aqui os nossos meios de comunicação. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 19 997 782794 e pelo e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilardandre2@yahoo.com.br. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre maior, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Dando continuidade na leitura. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor. Esse material, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes, com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Aqui, André, é importante essa colocação, essa explicação, porque, logicamente, quando aqueles espíritos que retornam para o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, com as suas preocupações, com os seus vícios, é natural que ela tenha um baixo padrão vibratório. Isso faz com que o perispírito, até em alguns casos, tenha até deformação. Então é necessário reconstituir o seu órgão perispiritual. E é aqui então que ele está explicando que precisa dessa carga de energia para recompor. Nós vamos ver no livro dos médiuns também Allan Kardec explicar isso de uma maneira magistral, quando ele fala do princípio vital que se forma o nosso perispírito e também que auxilia o nosso corpo físico. É possível revitalizar o corpo perispiritual de alguém? Porque o corpo perispiritual danificado, consequentemente, ele traz sequela para o corpo físico, que os dois estão juntos, né? Então, nós vamos perceber que o passe, por exemplo, é um grande instrumento que nós temos numa casa espírita. Para o espírito, a revitalização vai ser no perispírito direto, para que ele possa, então, ter a oportunidade de estar preparado para ser colocado ao lado da médium, né, André Luiz? E aqui nós também vemos um outro ponto, a importância da sustentação no trabalho mediúnico ou de desobsessão. Muitas pessoas não têm ideia da importância daqueles companheiros que estão com um pensamento elevado durante o diálogo, a incorporação, durante um companheiro recebendo a psicografia, uma mensagem através da psicografia. O pensamento elevado vai ajudar também a formar este campo vibratório para que na hora que o dialogador tiver
conversando com aquela entidade, tem a necessidade de projetar, por exemplo, uma reminiscência do passado, trazer um amigo espiritual que está lhe ajudando para ser visto, tudo isso facilita também na hora da dialogação. É verdade. O André vai dar continuidade na leitura, mas a gente vê que esse trabalho só é importante quando a pessoa tem uma compreensão de que ela quer ajuda. Ou seja, o pensamento é que vai também colaborar em todo esse processo. Não adianta eu querer ajudar alguém se essa pessoa não quer ajuda. Isso é muito importante. Dando continuidade, compreendi a elucidação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados em outro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra, que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do Evangelho, vivido sobre o Evangelho interpretado. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala e recomendava-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontrava em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevava a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Então aqui, André, nós vamos ver aqui alguns pontos importantes que ele então traduz para todos nós, não é? Ele passou por aquela corrente magnética, ele se fortaleceu a sua forma perispiritual, ele ficou sabendo que a mãe é que estava ali ajudando, e agora ele é colocado ao lado do médium para que o seu perispírito, já adequado e recomposto, pudesse ficar ao lado do perispírito da médium para que pudesse trazer a mensagem. Então ele começa, logicamente, com um misto de revolta, com um misto de ordem, porque ele foi educado para isso, e Marinho, então, aquele que foi um sacerdote, começa a questionar muitas coisas. Mas percebeu-se que ele estava, assim, totalmente perdido. Houve a necessidade de aplicar-lhe um passe no âmbito dos olhos, porque vai ser necessário para que ele abra o seu campo de visão, porque eles vão querer mostrar algumas coisas para Marinho. É interessante, André, quando Alexandre fala para André Luiz que o trabalho que foi feito com o perispírito dele é semelhante a um trabalho de materialização. Ou seja, veja o quanto há um grupo de espíritos sempre no auxílio daqueles que vêm com a sua forma em decomposição e que precisa ser auxiliado, até mesmo para ser auxiliado, precisa recompor a sua forma perispiritual para dar a sua comunicação. Interessante, né? Como a gente vai aprendendo com André Luiz, que vem ampliar aquilo que Allan Kardec começa a dizer no livro dos médiuns. E neste mesmo livro, no capítulo 10, ele fala sobre a materialização, que ele até plasma uma boca, pedindo para as pessoas desconcentrar, porque a concentração não estava ajudando em nada. Então quem está nos assistindo nesse momento, que não relembra mais sobre a materialização, que não lembra mais desse capítulo, ou mesmo que acompanhou-nos de alguns programas para cá, você vai notar que esse programa, um capítulo é continuidade do outro. O que ele está falando aqui é o que nós já estudamos exaustivamente
em outros programas que compõem o livro Missionários da Luz. Então você que esqueceu por algum motivo, já não se lembra mais ou não teve oportunidade, é fundamental estudar desde o primeiro, desde o prefácio. E como está no YouTube, você acessa a hora que quer, para a hora que quer, retoma novamente. Então você faz o seu horário. O YouTube tem essa facilidade, você se programa. Então se você puder, estude novamente, porque tem muitas coisas. E outra coisa, eu e o nosso querido Sérgio, a gente tem a humildade de dizer que o nosso estudo é incompleto. O nosso estudo tem boa vontade, mas ele transcende o que eu e ele também compreende. Mas estamos com esforço, com dedicação, para levar o máximo de informação até você que nos acompanha. O André vai dar continuidade, mas é importante também a gente só mencionar que no final do programa passado, você vai perceber que a gente sempre viu em Alexandre um espírito de alta hierarquia. E a mãe de Marinho tinha realmente algumas coisas de bom e que ela tinha direito a pedir algumas coisas. Nessa atividade que ela rogou algumas pessoas para uma ajuda ao filho, veio um espírito de hierarquia maior que Alexandre para dirigir essa sessão. Gostaria de chamar a atenção disso, que é muito importante esse detalhe, a humildade dos espíritos que vão sabendo até onde as suas limitações. Alexandre, com toda a sua evolução, logicamente talvez teria alguma coisa naquela reunião especificamente que ele não tinha um domínio e que precisou vir um espírito com uma condição maior que a dele. Vamos dar continuidade na leitura. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente, e com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador, comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor e vergonha, minha mãe. Por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando-o. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade, não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote, que lhes era invisível, quase a rebentar-se de soluços atrozes. Mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo, em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoe-me, filho querido, se em outra época induziu seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora atingem-me a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do Eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Nesse momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio, agora que reencontrava a mãezinha, carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Interessante, não é? A gente pensa, André, que o espírito, quando está num lugar, ele vê tudo, ele enxerga tudo, ele acompanha tudo. Cada vez mais que nós nos adentramos, André, nas leituras de André Luiz, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier, nós vamos perceber o quanto nós não sabemos nada, como é o comportamento do espírito no mundo espiritual.
Ele estava num campo escuro. Praticamente não via ninguém, apenas sabia que tinha um grupo de pessoas que estavam ali para lhe ajudar. Precisou então Alexandre abrir o seu campo de visão para que ele pudesse então ver. E ele passou a ver uma figura, que era a figura mais importante da sua vida, que foi a sua mãe. E ele começa a chorar. Isso também, André, você que tem muita experiência nessa área, junto conosco, dentro do Centro Espírita Perdão, Amor, Caridade, é comum os nossos amigos espirituais dizerem, olha, veja quem está ao seu lado, principalmente para um espírito perseguidor, para um espírito obsessor. E quando ele vê a mãe, realmente as lágrimas são implacáveis no coração daquela criatura. Então ele começa a soluçar de tanto que ele chora, porque nesses mais de 10 anos que ele está desencarnado, ele nunca havia visto a sua mãe. Um outro problema também, André, todo mundo acha que vai chegar no mundo espiritual, vai ver mamãe, vai ver papai, vai ver os filhos, vai ver os parentes. Não, você vai ver se você tiver condições espirituais de ver. Se você for um espírito um pouquinho mais evoluído, você vai ver os espíritos mais sofredores, vai poder ajudar eles. Mas se você for um espírito ainda apegado aos vícios, aos erros, às mazelas, você não vai ver ninguém, não. Até que você chegue o momento de ser ajudado. E um outro ponto interessante é quando ele fala também da equipe de encarnados que compunham aquele grupo de desobsessão. Nós ainda temos os olhos tão atrasados, as percepções, que nós fazemos parte de um grupo mediúnico, não percebemos nada. Estamos ali vendo o médium incorporado, ora ri, ora chora, ora grita, ora fala mais manso, e é o que nós temos condições para ver. É nesses pequenos detalhes que nós vemos o atraso da sensibilidade humana. Muito no passado, achava-se que o absurdo era ver espíritos, ouvir espíritos, interagir com eles, era coisa de doido, de bruxos, e ia para a fogueira. Com o espiritismo, nós vemos que o normal é ver os espíritos. O anormal será no futuro, que não saberíamos dizer quando, será não ver. Maria João de Deus nos fala, no livro Cartas de uma Morta, que os saturninos, aos 5 anos de idade, já vê o mundo espiritual como nós vemos os encarnados, conversa com eles como nós conversamos com o encarnado, e nós que estamos num centro espírita semanalmente, participamos das atividades, não conseguimos às vezes estar em sintonia nem sequer com o nosso anjo da guarda, quanto mais compreender uma beleza quanto esta. É verdade. Vamos continuar um pouco mais, André, para a gente extrair essa mensagem tão bonita que toca os nossos corações. Dando continuidade, apertou a destra materna, confiante, e perguntou, ó minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? A entidade amorável contemplou-o com redobrado amor, através do véu do pranto, e respondeu, por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio, neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória por meio da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve no lar divino. Não tenha receio, porém, providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará. Quanto ao resto, temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários, mas, sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais,
não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Aqui, André, eu elenco 2 pontos que julgo ser importantes para as nossas reflexões. A primeira, é normal, ele, pelo amor que ele tem à mãe, logo lhe faz uma pergunta: poderemos conviver juntos novamente? Ela diz não. Esse é um outro ponto importante, porque você ainda não está na mesma faixa vibratória que eu já atingi, mas poderá estar amanhã, então vai ter que se preparar. Mas há um fato aqui, André, que são as organizações terrenas. E as organizações terrenas se permanecem com as organizações espirituais. Vamos relembrar, quando Necésio, André, foi buscá-lo, ele estava onde? Numa região onde tinham outros sacerdotes, ou seja, ali um inspirava o outro. Era um grupo de pessoas que estavam revoltados porque não tinham o céu, mas ao mesmo tempo eles haviam aprendido o Evangelho, foram formados numa formação de uma ideologia e eles estavam seguindo aquela ideologia, mesmo dentro de uma certa revolta. Então ela diz uma coisa muito interessante: olha, você, se passar a seguir o caminho do bem, primeira coisa, esse grupo que você achava ser o seu grupo de amizade passa a ser o seu grupo de inimigos. E você vai passar a ser perseguido. Olha que coisa interessante, André. Dando continuidade, o filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo, com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtida, de fato, uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Reconheci, admirando, a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, fornecia-lhe valiosas sementes para que ele as cultivasse como bom lavrador. Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação, de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza, por intermédio de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentavelmente, rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. Aqui, André, nosso tempo está escasso, mas aqui vale a pena a gente realçar que até então nós pensávamos que era apenas uma médium. E agora tinha um outro companheiro ou companheira nessa reunião. Então deveriam ter 2 médiuns, não é? E outro ponto interessante, André, que é realmente o que o Chico falou uma vez para nós, é que de cada 4 pessoas, 3 não sabem que desencarnaram. O grande susto dele, porque ele achava que ele estava vivo e estava no corpo e havia sido relegado pela igreja. O grande momento que trouxe a ele até um certo horror foi de ter visto o seu corpo, os espojos. Foi quando ele caiu em si, que ele já não era mais um cidadão do corpo físico, mas sim um espírito. Então aqui nós vemos os bastidores de uma reunião de desobsessão, a sua beleza
e companheiros da hierarquia de Alexandre tinham uns montes nessa atividade, não era só Alexandre não, aqui já aparece um outro companheiro, apareceu há pouco tempo atrás um outro ainda mais acima do que Alexandre, e olha que nós estamos falando de um grupo que eles tinham muito trabalho com os encarnados, porque os encarnados não eram unânimes não, duvidavam das comunicações, era um grupo complicado de panelinhas. Olha o trabalho que nós, os encarnados, damos para a espiritualidade superior a organizar tudo isso. André, para você terminar de ler agora, eu achei muito interessante alguns programas anteriores, nessa mesma história, acho que no primeiro programa desse capítulo, ela diz assim, já movimentei vários espíritos que vão trabalhar nesse intento. E aí conta que foram 4. Alexandre, André Luiz, Necésio e a mãe. Eu falei, mas então são vários. Agora a gente começa a compreender, André, que realmente era um grupo grande e cada um entraria no momento exato para o auxílio. Dando continuidade. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez efetivamente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes, em luta consigo mesmos. Um dos necessitados que tomara o médium sob forte excitação quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal, antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nossos planos trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão, com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma e, aturdido pela dilatação da luz, que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Então, nós estamos finalizando mais um capítulo que quem participa de um trabalho de desobsessão mediúnico vai compreender melhor do que aquele companheiro que apenas lê sobre a mediunidade. Muitas coisas que nós vimos aqui na atividade de desobsessão aqui do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, tanto eu quanto o Sérgio, colaboramos com a dialogação. Então isso daqui para nós é muito natural, porque é o que nós vemos todas as quartas-feiras no centro, quando um espírito sofre a intercessão geralmente da mãe. É curioso que em poucos casos é o pai que intercede. Geralmente é a mãe devotada, com aquele coração amoroso, uma avó, uma tia. Geralmente é a figura da mãe que toca mais no coração do espírito do que propriamente a figura de um pai, de um avô também tem, mas é um caso menor. Então é um caso muito bonito, verídico, vemos no dia a dia da atividade mediúnica, vemos cada médium se transformando para aquele tipo de comunicação. Quando é uma atividade séria, todos recebem um benefício imprescindível. É muito bonito nos depararmos com tudo isto. Há um fato também, André, que André Luiz ficou até o final dos trabalhos. Então, André Luiz relata que fora Marinho ainda teve mais 3 comunicações, num total de 4 comunicações. E é interessante também, querido Sérgio, que uma das comunicações depois da de Marinho, aquele espírito chegou agressivo, querendo quebrar tudo, querendo bater, querendo machucar as pessoas, e os espíritos fizeram
de uma forma plástica, não o plástico nosso, estamos falando tudo em termos espirituais, um esqueleto de um aspecto horrível e foi colocado ao lado desse espírito. E quando ele viu, ele tomou de tamanho pavor que naquele exato momento ele desistiu do intento que ele estava tendo. Eu pedi para o André explicar essa questão para a gente entender 2 pontos importantes. Primeiro, numa casa espírita, nós começamos, depois que as pessoas começam a frequentar, vêm os grupos de estudo, e depois dos grupos de estudo são convidadas pessoas para o desenvolvimento mediúnico, aqueles que se encontram preparados para tal feito. O desenvolvimento mediúnico geralmente vem aqueles obsessores mais simples, aqueles irmãos que não sabem que desencarnaram, aqueles que desencarnaram com determinadas doenças. Conforme os grupos vão se aprimorando com o depassar do tempo, nós vamos chegando no ápice do trabalho, que é o chamado desobsessão. E realmente, quando chega nessa altura do trabalho de desobsessão, onde a gente vê as coisas mais grosseiras mesmo, as coisas mais pesadas, não é? Onde nós vemos ali que tem que haver um grupo de sustentação muito grande, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Eu digo sempre que um grupo mediúnico, a primeira coisa que tem que ter é exatamente amor. Consciência de que cada um que ali se encontra está fazendo a sua parte. E é só assim que nós vamos conseguir ajudar esses irmãos tão sofredores no mundo espiritual. Queridos amigos, gostaria de fazer um convite especial. Nós sabemos das dificuldades de manter, mesmo que seja uma TV web, manter um centro espírita, a publicação dos livros. Até o presente momento, você que ainda não sabe, já lançamos 4 livros pela TV A Caminho da Luz. Entre no site, na loja virtual da TV A Caminho da Luz, adquira um livro. Você estará ajudando diretamente a darmos continuidade nas atividades, não apenas livros. Lá tem DVDs de palestras, CDs, de mensagens na voz do Chico, por exemplo. lojaacaminhodaluz.com.br. A sua ajuda ela é muito importante para as atividades que nós desenvolvemos aqui na cidade de Itapira. Queridos amigos, nós queríamos agradecer você pela sua audiência. Estamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz pela nossa TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Muita paz, muita luz e até o nosso próximo programa.